E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está vendo. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a relação centro-periferia e o que ela é. Né? A gente fala muito sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, qual a importância disso? Né? É simplesmente porque uns são mais ricos e outros são mais pobres? Não. Tá? Existem países que são considerados subdesenvolvidos e que estão entre as 10 maiores economias do mundo. Né? Um dos casos é a Rússia. O Brasil teve durante muito tempo nesse quadro de 10 maiores economias do mundo e não são países que a gente pode considerar desenvolvidos hoje. Né? Então, o que garante essa relação entre esses países? Né? O que faz a gente desenhar essa relação? É principalmente um tipo de relação que a gente vai chamar de relação centro-periferia. Tá? Quando você pensa em periferia, né? Quando eu falo periferia, você provavelmente pensa em favela. Né? E de certa forma a gente pode dizer, né, de uma maneira até meio simplista, mas a gente pode dizer que nós somos de certa forma uma favela do mundo. Né? Os países subdesenvolvidos, mais pobres, né, em desenvolvimento, eles são países que têm níveis maiores de pobreza, níveis maiores de fome, de miséria, enquanto os países desenvolvidos, justamente por terem se desenvolvido mais, adquirido mais riqueza e ter podido distribuir essa riqueza, né, com mais tempo, mais recursos, mais garantias, eles conseguiram um estado em que o bem-estar das pessoas é um pouquinho maior. Né? Então muita gente sonha, por exemplo, em sair do Brasil e ir morar na Europa, ir morar nos Estados Unidos, no Canadá. E isso é justamente porque as pessoas querem buscar uma vida um pouquinho mais confortável. Né? E isso tem a ver com essa relação que a gente chama de centro-periferia. Né? Se eu for pensar em centro e periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou pensar no centro como o centro da cidade ou a zona sul, e na periferia eu vou pensar como as favelas do Rio de Janeiro. Né? A mesma coisa acontece com o mundo. Né? Se eu for pensar em quem é a periferia do mundo e quem é o centro do mundo, né, eu vou perceber que o centro do mundo geralmente são os países desenvolvidos. Né? É aquilo que a gente tem como referência, é onde está a riqueza. Né? E a periferia é onde está a pobreza e é onde se produz mais trabalho justamente para que esse centro funcione. Essa relação centro-periferia ela é igual nas cidades como ela é no mundo, né? De maneiras diferentes, em escalas diferentes. Mas, por exemplo, a questão dos imigrantes, né? De pessoas que saem de países mais pobres, vão para países mais ricos desempenhar trabalhos que geralmente são trabalhos pouco valorizados. Né? Os imigrantes ilegais, principalmente, fazem isso. Essa relação de trabalho é justamente o mesmo tipo de relação de trabalho que existe entre o centro e a periferia em cidades. Né? Geralmente pessoas que saem de favelas e vão trabalhar na cidade não vão desempenhar trabalhos altamente remunerados, não vão fazer funções, né? Não vão exercer funções de liderança, vão geralmente ser pessoas subalternas. E a mesma coisa acontece com o mundo. Né? O Brasil, por exemplo, é um país muito importante, né, para o mundo, porque a gente coloca no mercado coisas que a gente chama de commodities, né, que são itens primários, bens primários com alto valor de mercado. Né? O que pode ser essa commodity? Pode ser o petróleo, pode ser a soja, pode ser até o arroz, que ultimamente é considerado uma commodity porque está em falta no mundo. Né? Então são itens essenciais. Só que os itens industrializados, os itens de alto valor, a grande tecnologia que a gente precisa para que essas indústrias funcionem, até mesmo o campo precisa hoje, né, de tecnologia para funcionar, porque o campo hoje é mecanizado, tem máquinas que muitas delas até são automatizadas. A maior parte dessa tecnologia não é produzida aqui dentro. Né? Então a gente está sempre numa situação de subalternidade em relação àqueles outros países. Por quê? A gente exporta esses itens primários, mas a gente importa itens de tecnologia, a gente importa máquinas de alta performance. Né? Raramente a gente produz isso aqui dentro. E isso não é uma situação só do Brasil, é de quase todos os países subdesenvolvidos do mundo. Né? Você vai ter uma relação muito íntima, né, de produção dos bens superindustrializados, né, com esses países mais desenvolvidos. Por mais que essa produção aconteça na China, por exemplo, né, o lucro dessas vendas vai para as sedes das empresas que ainda ficam nos seus países de origem. Né? Nenhuma indústria, né, que foi colocada na China levou também a sede da empresa para a China. Então, quando você compra um item feito na China, mas que é da Ford, por exemplo, o lucro vai para a Ford, que fica nos Estados Unidos. A sede da empresa vai ficar nos Estados Unidos. Então você tem, apesar da distribuição
né, da escala de produção até de, por exemplo, o Brasil produz muitos carros. Né? O Brasil é um exportador de carros dentro da América Latina. A gente exporta para os nossos países vizinhos. Mas boa parte desse lucro que a gente faz aqui, né, é direcionado para as sedes das empresas que ficam nesses países que são o centro do mundo. Então essa relação centro-periferia faz com que esses países do centro, eles sempre mandem na ordem, né, econômica, eles sempre tenham mais poder econômico e a gente acaba orbitando eles e trabalhando para eles de certa forma, porque a gente ainda não conseguiu se desenvolver. O problema é que para você se desenvolver e chegar ao patamar desses países, você tem que produzir o que eles produzem, fazer o que eles fazem. E isso é muito difícil quando você está importando, porque você se torna dependente. Né? Você se torna dependente dessa exportação, né? Dessa importação, no caso dos itens. Então você acaba não conseguindo chegar ao nível de desenvolvimento desses países que estão mais avançados. Então é meio que você tentar subir uma escada enquanto tem alguém, né, tem alguém acima de você na escada colocando obstáculos nessa escada para que você não suba. Né? Então é mais difícil para os países que já estão atrasados no processo de desenvolvimento alcançarem aqueles países que já estão no centro. E esses países fazem sim um certo esforço para eles continuarem no centro, porque isso gera lucro, isso gera bem-estar para eles, mas isso gera um certo mal-estar para os países que estão em volta, para os países da periferia. Né? Do mesmo jeito que dificilmente uma pessoa que sai, né, da periferia para trabalhar na casa de uma pessoa rica no centro da cidade, vai ficar rica igual essa pessoa que está no centro da cidade. É uma questão muito difícil, é um projeto muito difícil de desenvolvimento que pouquíssimos países conseguiram e quando conseguiram, geralmente foi com ajuda. Né? Foi o caso, por exemplo, do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, foi o caso de Singapura, de Hong Kong, de Taiwan, né, de outros tigres asiáticos, né, e isso tudo tem a ver com o investimento dos países desenvolvidos. Então, quando os países desenvolvidos puxam alguns outros países para cima da escada para serem sinônimos de países subdesenvolvidos que se desenvolveram, na verdade rolou uma ajuda. Né? Então, essa ajuda ela acaba tendo que ser dada para esses países conseguirem subir na escala do desenvolvimento, porque senão eles continuariam lá na periferia. Né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas cidades. Né? Uma pessoa que só consegue melhorar de vida porque alguém lá no centro deu uma condição, ou então porque o governo deu uma condição de a pessoa poder se melhorar. Né? Uma escola melhor, uma universidade melhor ou alguma coisa do tipo. Então você tem essas distinções no mundo também. Né? A maneira como as nossas cidades, as nossas vidas pequenininhas aqui funcionam, se assemelha muito com como o mundo funciona, né? Como o mundo se organiza. Especialmente depois da Guerra Fria, quando as coisas todas ficaram muito parecidas e a gente entrou nesse processo que a gente chama de globalização. Eu quero falar um pouquinho mais disso com vocês, mas fica para a próxima. Valeu!